Boa tarde, minha Laura de Freitas, entrada da Costa do Coqueiro, certo que isso vai daqui de Laura de Freitas para Jandiara, em Sergipe. Olha para aí, é aí a Costa do Coqueiro, vocês não sabem, são 5 baías que a Bahia tem e nós somos a última. Não, é a última, começa pela Baía de Todos os Santos, a primeira Costa do Coqueiro. Então, são 5 costas, certo? Nessa Bahia, que por sinal aconteceu depois da Primeira Guerra, a preocupação do governo era justamente proteger essa Bahia, certo? Mas sem delongas, eu quero somente agradecer hoje, nessa quinta-feira, dia 18, mais um programa Iniciar 40 anos, certo? Que tem a direção de Cleiton Carducci, certo? É a direção, certo? Tem a edição de estúdio, a nossa Cristina Antunes, tá bom? E para começar o programa, eu quero dar um bom dia bem forte ao nosso comentarista, que tem a honra de estar com a gente, que vai estar deixando o programa para fazer um programa solo, certo? E vai ter coisa boa. Boa tarde, meu querido Jorge Elmazier. Boa tarde, meu problema, Tom Zé. Meu problema, Tom Zé. Meu amigo, meu irmão, mas é meu problema. Boa tarde, Tom Zé. Boa tarde, Cristina Antunes. Boa tarde, meu futuro sócio aqui. Nosso programa que se chama Azuelar. Pode azuelar. Pode azuelar. E depois a gente fala o que é azuelar. Boa tarde, meu mestre, meu professor, o homem que me ensina todo dia a ser gente e gente da gente. Boa tarde, audiência. Gente, o programa hoje nós vamos estar falando, então, voltarmos a falar sobre educação, certo? Laura de Freitas, com a nova gestão, está havendo um grande debate, muitos assuntos, demitindo o diretor e tudo mais. A gente vai saber que tudo isso com nossos convidados Irundi, certo? E depois vamos estar falando também sobre a lavagem do caranguejo, sobre as festas, sobre o movimento negro, todas as coisas que aconteceram durante o mês de novembro, como foi a ação da prefeitura sobre essa festa, se a prefeita valorizou a nossa história, as caminhadas, a cor da cidade, certo? Que se aconteceu, não aconteceu. Mas para começar, vamos dar um bom dia ao meu querido Irundi Andrade. Boa tarde, Tom Zé, meu grande amigo Tom Zé, de muitas datas e muitas histórias. Grande hoje, um dos melhores rappers aqui da Itinga, viu? Eu não vou arriscar porque é o melhor não, porque tem muita gente aqui nesse ano aqui, né? Mas ele está, com toda certeza, entre os melhores. No top 10, eu colocaria ele no 3º lugar. E aí, boa tarde, MC, nosso MC hoje, que por sinal, certo? Além de todas essas características, eu cito ele e comparo ele até Jorge Mavillier, uma das grandes lideranças da luta do povo preto da Bahia, certo? E boa tarde, Jorge. Boa tarde, gente. Estamos por cá, vamos falar sobre cultura, falar sobre música, falar sobre história, falar sobre resistência, falar sobre a caminhada cor da cidade e mostrar, né, que é possível fazer mesmo, criar musculatura, sensibilizar as pessoas do quanto que nossas pautas são importantes. Antes de começarmos a debater, eu quero trazer um tema que eu vi aqui nos bastidores, Jorge Mavillier. Vou lhe pedir só uma pausazinha, porque você me permitiu saudar meu amigo, meu mestre, meu irmão, Jorge Mavillier, companheiro antigo, socialista, que eu conheci no PSB, 300 anos atrás. Prazer imenso te rever, estar aqui com você, Obrigado, meu irmão. obrigado. Nossa, obrigado pelo convite. Nesses 3 anos, quando eu cheguei lá, já não encontrei, né? Eu quero aproveitar essa oportunidade, que estou aqui ao lado de 3 pessoas que realmente militam a luta pela sociedade, pelos direitos humanos. Jorge me trouxe um tema aqui, falando com eles dois aqui, aqui nos bastidores, sobre realmente a questão da reparação de dinheiro no bolso do povo. Como é que é esse caso, hein, Jorge? Jorge Mavillier, reparação para o povo preto, os escravizados, que existe, essa pauta está mais que presente na sociedade. Bom, na verdade, está se falando muito em reparações. Há muito tempo que se fala em reparações. Desde o modismo do sistema PI, dentro do primeiro governo Lula, onde nós propusemos que nós tivéssemos uma MIMPI ao invés de uma CEPI, porque em reunião em São Paulo a gente decidiu que queríamos um ministério. E aí o presidente, através de seus intermediários, disseram-nos que naquele momento
Seria possível sim, mas construir uma secretaria especial com status de ministério. E isso passou. Então deixou de ser MIMPI, seria Ministério da Promoção de Igualdade Racial, porque teve um irmãozinho gaiato que achou que a palavra MIMPI poderia ser veículo de gozação com o segmento. É o mentir. E aí pegaram isso de bom grado, né? E aí transformaram em CEPI, Secretaria Especial, né, com status de ministério. Mas o que queríamos era o ministério. Ainda tiveram a audácia de nos perguntar se, no governo Lula, o fato de Gilberto Gil e tinha um outro cargo, não sei se era com Benedita, que também era ministro, né, eram 2 ministros negros, se nós estávamos contemplados. Eu, por exemplo, fui um dos que disse que se tivesse todos os ministérios compostos por pessoas negras, também não estávamos. Porque não é a cor que vai mudar. O que vai mudar é a transversalização da política. E a CEPI nasceu com esse propósito. A CEPI poderia não ter nenhum orçamento, mas ela poderia ser um órgão orientador dos demais ministérios, transversalizando política para combater o racismo. Mas combater na prática, não apenas com leis. Tinha que ser na prática. Lei e campo, lei e campo. Então, de lá para cá também, nesse bojo, foi jogado para dentro a questão das reparações. Mas não se fala, não se qualifica essa reparação. No meu entendimento, a reparação que precisa ser feita é a reparação que eu costumo chamar de histórico-pecuniária, que é reparação econômica, como estão chamando hoje. Mas, que reparação econômica é essa? É a do fundo? O fundo tem que ser reintegrado, tanto o fundo como os 2 artigos que foram mutilados do Estatuto da Igualdade Racial Nacional, que tratava de reparações pecuniárias, reparação pelo período escravocrata, pelo trabalho escravo que se prestou e não houve indenização, como nenhuma questão social, como amparo, e também a questão da previdência. A previdência dos não escravizados, mas que também sofreram o processo e o seu empobrecimento se deu por conta disso. Esses 2 artigos, princípios e principais, no Estatuto da Igualdade Racial foram mutilados. E aí hoje aparece um fundo de bom grado, é claro, de muito bom grado, porque dinheiro não se joga fora, né? E nem se lasca. Só louco é que faz isso. Dizem que eu não tenho visto louco nenhum rasgar dinheiro. Não se joga fora. E aí vem agora o fundo, que é para o enfrentamento às políticas anti-igualdade racial. Para mim está complicado esse negócio. A reparação tem que estar num outro projeto, com o seu próprio estatuto e com sua própria regimentalização. No plano federal, no plano estadual, no plano municipal. Então, para mim, a reparação ela tem que ser igual ao processo como se deu das cotas, que foi para europeus virem colonizar, e cota do boi, que foi para seus filhos estudarem onde quisessem, serem doutor, dono de tudo, pago pelo Estado brasileiro. Então, esse mesmo Estado que deu isso, pagou isso, vai ter que agora indenizar todo um povo da mesma forma que deu as cotas de terra e a cota do boi. Porque foi dinheiro. Enriqueceu os colonizadores, empobreceu os escravizados. Europeus e asiáticos, né? O europeu foi mais, porque o asiático até se respeitou. O que não deu, ele não fez, né? Mas o europeu foi mais. Quem enriqueceu nesse país, trabalhando muito pouco, foi o europeu. O asiático trabalha. Eu não vejo o asiático em festa. Eu vejo o europeu em festa, né? Eu tenho dificuldade de ver asiático no pagode. Mas europeu eu vejo. Eu vejo o asiático vendendo as firmas. Das produtoras, dono do vendendo o negócio dele, né? Tá entendendo? Então, para mim, reparações tem que ser tem que ser histórico-pecuniária, ou seja, indenização pelo trabalho escravo, independente de qualquer política de promoção de igualdade racial, e reparação socio-territorial, é com a distribuição de terra. Porque se eu quiser entrar no mercado agrícola, né, como se chama, no agronegócio, eu tenho que ter terra. Então, se eu não tenho a terra, eu nunca vou entrar no agronegócio. E não é difícil entrar no agronegócio, basta ter a terra. E um quantitativozinho que eu até estipulei, com no mínimo de 5 a 10 salários mínimos para cada, né, remanescente de escravizados, vivo, comprovado, 10 salários, um pedaço de terra, o cara começa a fazer um negócio bom. Isso é tão barato, sabia? Pois é. Para a riqueza que é esse país. E a riqueza que diga nós aí, tivemos. diga aí.
isso é barato. E esse processo todo ele é muito, com perdão da palavra, escroto, né? Porque o indígena, o índio, ou o indígena, Originário, né? o povo original, né? Que esse país foi invadido pelos europeus, e os escravizados, nossos irmãos africanos, sequestrados, né, em toda a África, Caçado, sequestrado. né? A gente sabe que houve um movimento de lá também, que os próprios povos vendiam seus contemporâneos, mas houve um movimento europeu muito forte, que foi lá e trouxe esse povo. E aqui fez com que esse povo traficado construísse toda essa riqueza que existe aqui, mas para usufruir dela foi dado ao europeu. Isso é muito escroto. E olha, você que puxa a juventude negra, debate muito a questão da morte e assassinato da juventude, certo? Tudo por resultado dessa luta que nós buscamos. E traz você, a juventude, que nós, eu e Jorge Maria, pertencemos à questão da música dos da época do axé, da música do samba, da música afro, e tudo mais, um movimento muito importante, né? Trouxemos a fundo as músicas preta dos anos 70. Exatamente. Então, e hoje você traz um novo movimento musical muito forte, que é o hip hop, e trata também do mesmo tema, de forma mais agressiva que o nosso. Traga aí, fale aí, o povo quer saber. Eu não digo nem de forma mais agressiva que o tempo de vocês, né? Estamos vendo outro tempo e essa vivência, né? Você está nesse outro momento, exige, né, de que a minha geração, né, a geração que hoje conhece a cultura hip hop, ela seja mais avantajada no sentido de vontade mesmo, assim, ó, precisa acontecer a mudança logo, tem que fazer o quê? Sensibilizar quem? Pronto. O poder público não quer, estão boicotando, quem é o empresário que está boicotando? Tem que dar nome aos bois, sabe? A gente não quer mais esperar 1 mês, 2 meses, 6 meses protelando o assunto. A gente quer realmente, de fato, que a política seja efetivada. E se essa política não é efetivada, a gente vai buscar saber quem é para expor essa pessoa, né? E com as redes sociais ficou delícia, sabe? Essa questão de você poder expor esse povo, entendeu? Então, nesse sentido específico, né, dessa luta, né, sobre reparação, dessa luta sobre o contexto histórico, né, de africanos escravizados, né, e de indenização, a gente fica pensando, o quanto que esse povo desenvolveu esse país, né? E o que foi dado em troca a esse povo, né? O que foi dado em troca? Polícia Militar, bala da Polícia Militar, né? Uma instituição que hoje faz aí, ó, esse ano comemorou 200 anos, né? Essa instituição chamada Polícia Militar comemorou 200 anos fazendo o quê? Defendendo quem? Os negócios de quem? Entende? Tá defendendo os negócios do povo que foi, que no 14 de novembro de 88, né, herdou a miséria, herdou a pobreza, herdou ser morador de rua, herdou ser um camelô qualquer, um vendedor ou uma vendedora qualquer, né? Então, esses exemplos de braço, né, estatal, de repressão, surge nesse sentido, surge com esse objetivo, com essa propriedade, né? Em detrimento de quem? Para oprimir quem? Imprimir nossa gente, imprimir nosso povo, né? Nós somos aí, o estado da Bahia, aí, um dos estados que mais mata jovem, né? E isso é resultado dessa política, ou dessa não política, né, de reparação, dessa não política, né, de humanização de corpos pretos. Jorge Amavile, antes de 1930, antes de Oliveira da Silveira, Abdias e outros mais, os negros que lutaram contra a escravidão, certo? Falo disso do Paulo José do Patrocínio e todas aquelas pessoas, eles tinham ligações ao governo do Império, né? Ele fazia parte daquela política, né? Não esqueci a expressão agora que ele usava, a política, ele fazia conservadorismo, fazia parte e defendia, e era contra a escravidão, lutavam contra a escravidão. Falei, Jorge, sobre antes de 1930, como é que os negros defendiam a nossa causa. O processo se chamava abolicionismo. Né? Se lutava por uma real abolição planejada, com indenização, com escolarização, que não tinha. No 14 de maio não estabeleceu escola para aquele povo. Estabeleceu foi sarjeta, né? Passeios, onde hoje a gente chama de moradores de rua. E a outra consequência foi a lei que foi estabelecida também no 14,
que foi a lei de vadiagem. O que é que você fez? Você, além de tirar da senzala, além de despojar-se desse esbulho, além de se desresponsabilizar com aquele lixo que você ia jogar na rua, você acabou criando uma lei para não só deixar na rua, mas também para encarcerar. A lei da vadiagem fez isso. Quem for encontrado em situação de vadiagem será recluído ao cárcere. Então está dizendo, quem tiver sem empregabilidade, sem trabalho, sem o corre, como se diz hoje, vai para a cadeia. E isso perdura até hoje. As cadeias estão cheias de pessoas que não foram indenizadas. Estão cheias de pessoas que não foram reparadas. Herdeiro do crime, do resultado do crime. Do 14 de maio. Do 14 de maio. E que são 14 pra caramba, né? De lá pra cá, né? E antes disso, porque se a gente for discutir escravidão negra no Brasil, a gente vai ter que se reportar ao século XVI. A gente está falando aqui de século XVIII, século XIX, mas século XVI. É mais de 400 anos isso aconteceu. O achado, o encontro, o Brasil que foi encontrado, que era Pindorama, estou certo, professor? Certíssimo. E que tinha um silvícola, estou certo? Sim, sim. Era esse estado que os portugueses, a pior casta de portugueses, o que pior tinha em Portugal, que jogaram os mapas civil livre, foi que, para resgatar a sua cidadania, descobrimos um lugar onde só tem índio e índia. E aí deram vários nomes, né, até chegar esse nome de Brasil. Então, quando se discute a reparação histórico-pecuniária, tudo isso tem que ser reparado. E os donos da terra, os povos originários, também estão incluídos em nosso projeto de reparação. Tem que reparar também, porque os povos originários, por pouco, ainda não foram totalmente dizimados. Eles também sofreram essa consequência do racismo, o racismo indígena. Foi pior do que o racismo preto, porque o preto estrategicamente se aquilombou, né? Criou sistemas de libertação, de autolibertação, e as mulheres tiveram participação fundamental nisso, porque enquanto os homens estavam na lavoura, as mulheres estavam cozinhando, lavando, preparando o almoço e também construindo as conspirações. Então isso precisa ser dito. Se nessa história que se fala de que povo negro também vendeu, povo negro não vendeu. O povo negro ganhava as guerras tribais e trocava pessoas com os europeus, dizendo ele que iam trazer para trabalhar. Só que quando entrava no navio, aí já virava escravo. Então é preciso desmistificar também essa história. As guerras étnicas eram guerra por poder interno. Ninguém brigava para matar o outro nem para escravizar. Eram guerras tribais por localização, por territorialidade, por ascensão de fazendas, de kibbutz, de terras, de áreas, de gado, de agricultura. Então era um processo descolonizador em si, mas era interno. O europeu é que chegou com todos os projetos de domínio, porque na verdade o racismo é um projeto de poder, é simplesmente isso. Agora é um projeto muito eficiente, que enquanto a gente dorme buscando a abolição de verdade, como todos os que você questionou e eu que respondi fizeram, eles se mantiveram vivos. Tem uma história que se conta que o velho Antônio Carlos Magalhães dormia 2 horas por noite, porque ele ficava o tempo inteiro preocupado, andando, olhando tudo lá no edifício Estela Maris, lá na Vitória, aquele prédio, mansão, né? E que ele só dormia 2 horas. Imagine, se ele só dormia 2, os racistas não dormiam. E a gente ainda se acha no direito de cochilar, como o Bob Marley dizia. Se os racistas não dormem, como é que eu vou cochilar? Né? Bom, gente, isso é só um pequeno aperitivo do que vocês terão hoje, certo? Já eu quero falar, eu vou falar com o Lunguinha, mas eu quero falar com ele aqui sobre a questão da ditadura militar. Antes da ditadura militar, o Brasil revelou, por exemplo, o primeiro negro a ganhar um prêmio internacional Grande Otelo. A primeira negra na arte a ganhar um prêmio internacional Ruth de Souza. E você que trabalha a questão da arte, eu quero começar que você comece a analisar se a ditadura, depois da ditadura, as coisas ficaram mais difíceis, porque nós
nesse período antes da ditadura, nós temos Machado de Assis, né, que criou uma Academia Brasileira de Letras, nós temos o próprio Abdias, que fazem parte desse pessoal que passaram, conseguiram ultrapassar o racismo e se tornaram grande. Eu quero que você fale isso, mas antes vamos falar com a Irundi, que é o nosso convidado especial, é o convidado de hoje, certo? A gente quer saber sobre educação, o povo está perguntando, o que está acontecendo na Irundi, que os professores estão nas ruas reclamando da gestão, certo? E vocês do sindicato estão se destacando mais do que a prefeitura. E a educação, o sindicato, agora que eu conheci a foto da secretária, que eu nem conhecia, você que mostrou a foto que eu nem conhecia, quer dizer, então a educação na verdade não aparece, mas o sindicato, são tantos os problemas que está acontecendo, que o sindicato toda hora está nas páginas das redes sociais. Com você a palavra, Irundi. Mas é para mim ou Paulo aqui hoje? Eu disse que depois eu falar com ele, viu. Ó, primeiro, quando você está do lado de um mestre, né, você tem que fazer as devidas correções. Então, mestre, eu permeei, sabe aquela coisa que você tem assim a introdução, mas não se aprofundou? É o meu caso. Então, obrigado aqui pela correção magistral e esclarecer aqui para mim, para todos nós. São construções, não tem obrigado não, isso é troca. É troca. Eu vou aprender muito com você aqui. Tamo junto. Aliás, eu aprendo sempre. Mas não houve isso, né? Do africano escravizar. Não vender. Vender. Né? Escravizar até escravizava, mas não na perspectiva de enriquecer em cima do irmão. Eu lembrei do professor Paulo Aquino, quando fala da exploração do homem pelo marxismo. Sim, mas o povo não faz, não, que o povo quer saber. O que é que tá, o povo quer saber? A gente falar de educação. Primeiro, eu vou saudar aqui a secretária Tamires Andrade, a secretária de Educação do município. Um abraço para você, secretária. É uma jovem. Você está mandando? É uma jovem itinguense, nascida, criada aqui na Tinga, né? Estudou no Ana Lúcia Magalhães, outras escolas aqui da rede, né? Então, para mim, assim como a prefeita Débora Regis, que também é nascida e criada aqui, né? É um orgulho para mim ter essas pessoas hoje à frente do Executivo Municipal, uma como prefeita, a outra enquanto secretária de Educação. Agora, isso basta? Isso é suficiente? Não, eu acho que isso é um motivo de orgulho para mim, para quem é munícipe aqui, mas o que a gente precisa são de resultados, seja, né, quem nasceu aqui, quem veio de fora, enfim, quem assumiu esse papel de administrar a cidade enquanto prefeito e uma secretaria do porte da educação, né, precisa apresentar resultados. Então, o que é que nós temos? Qual é o meu olhar enquanto sindicalista que sou, enquanto servidor público da educação que sou e enquanto munícipe? Nós começamos esse ano de 2025 com um sério problema que ainda está aí ressoando, que foi o pagamento do salário no mês de dezembro do ano 2024. Então, nós, trabalhadores da educação e servidores públicos em geral, começamos o ano aflito, porque em sua fala oficial como prefeita, a declaração que a prefeita Débora Regis deu lá em janeiro foi o seguinte: gente, eu não achei dinheiro para pagar a folha de pagamento de vocês. E o meu compromisso é a partir de janeiro. O que veio antes de mim não é meu compromisso, então não me cobre. Foi mais ou menos isso. Nós entramos em desespero. Porque imagine, você que nos ouve e todos aqui nos estúdios, a gente tem conta, tem compromisso. E nós trabalhamos, e não trabalhamos nem para a ex-prefeita Moema Gramacho, como também não trabalhamos agora para a atual prefeita Débora Regis. Nós trabalhamos com um ente federativo chamado Prefeitura Municipal. Então, quem tem que nos pagar é esse ente. Então, começou aquela guerra de narrativa, é Moema que deve, que não deixou dinheiro, e a gente tinha clareza disso. Nós não estamos cobrando de Moema nem de Débora, nós estamos cobrando da prefeitura, do CNPJ. E quem assumiu
o comando do CNPJ da prefeitura que tem que resolver o problema. Se a ex-gestora não deixou o dinheiro, você vai resolver com ela na justiça, vai denunciar, vai encaminhar para os órgãos responsáveis e ela vai dar o jeito dela lá. Mas você que assumiu a pasta, você tem que resolver o problema. Então nós passamos o mês de janeiro inteiro, quase, nessa guerra de narrativa. Eu não tenho obrigação de pagar, você tem a obrigação de pagar, eu não tenho dinheiro, tem dinheiro, faz aquela quebra de braço, e aí nós ocupamos o CALF, as ruas, né, fizemos aquele movimento aguerrido que toda a cidade viu, até, me parece que dia 15, dia 18, alguma coisa, não lembro mais exatamente a data, quando a prefeita Débora Regis, lá no CALF, desceu, veio nos atender já com datas para pagar o salário. E realmente nós recebemos lá da educação, recebemos no dia 24 de janeiro desse ano. Mais de um mês depois do último provento que a gente tinha recebido enquanto trabalhador, que foi o 13º de dezembro de 2024. Que recebeu dia 20 de dezembro de 2024, por aí, dia 20, eu acho. E aí só fomos receber o salário do mês de dezembro, irmão, no dia 24 de janeiro desse ano. Foi um horror. Tem gente que até hoje tem consequências na vida, porque isso atrapalha a vida. Né? Porque você teve que pagar de juros, de rolar dívida, né? De se virar para dar um jeito, porque você tem filho, você tem conta, você tem a vida para viver. Então, nessa perspectiva, desse ponto de vista, começou pessimamente mal a gestão Débora Regis com relação a esse quesito do salário de dezembro. Daí para frente, nós fomos tendo outros problemas. Né? O governo foi entendendo, a gestão de Débora Regis, que na educação havia uma casta privilegiada a nível salarial e que isso era uma política de beneficiamento equivocada do governo passado, da gestão Bueno Gramacho. Era um entendimento equivocado do governo, mas ele tinha esse entendimento. E o que é que nós, trabalhadores, fizemos? Fomos para mais esse enfrentamento. Aqui na cidade, Jorge e hoje, São José, nós temos na educação, Cristina, a nossa diretora aqui, Cris Arthur. Aí é tudo. Minha ex-cunhada, viu? Muito meu irmão, aqui é tudo família. Tá? Aliás, aqui tem algumas figuras que me criticam, porque eu vou conversar com ela, foi minha cunhada, foi meu isso, foi aqui. Pô, você separa todo mundo, o que eu posso fazer, né? Eu sou assim, eu sou o homem das relações, tenho muita necessidade, muito obrigado. Bless. Então, a gente tem, Jorge, 3 regimes de trabalho vigentes na educação. É o regime de 20 horas, o regime de 40 horas semanais, né? E o regime de 40 horas semanais com dedicação exclusiva. O que isso quer dizer? Dedicação exclusiva já lhe dá uma pista. Eu vou me dedicar exclusivamente a quê? A uma única rede. No caso, a rede municipal da cidade aqui, Lauro de Freitas. Então, professores que haviam feito concursos para outras redes, Camaçari, Simões Filho, Estado, que é muito comum na vida do professor, para ter esse regime, ele abria mão desses outros concursos em outras redes para se dedicar exclusivamente à rede de Lauro de Freitas. Para isso, ele tinha como compensação um percentual no seu salário de 80%. E o governo atual estranhou isso. E equivocadamente começou a reproduzir uma fala que isso era uma benesse do governo Moema, que por coincidência, né, ou não, haviam exatamente 13 professores que haviam adquirido esse direito. Né? É uma lei isso, né? Diga-se de passagem. E essa lei, porque também havia a questão discricionária do chefe do executivo, de conceder esse regime de acordo à necessidade do município. Então, naquele primeiro momento, foi concedido a 13 professores. De lá para cá, não me lembro, me parece que nenhum mais que pleiteou
teve esse direito. Mas aí coincidiu que era 13, começou essa narrativa que o PT que deu, foi uma guerra de narrativas e equívocos, né? Mas a verdade é que o governo, com a canetada, através de um decreto, Tirou esses 13? tirou esse direito desses 13 professores. O que foi, rapaz? É terrível para a vida. Pense aí, você tem sua vida arrumada, resolvida. Mas vamos dar um tempo, porque é muita coisa, eu não estou nem perder. A audiência do público, certo? Para trazer esse jogo, falar de música, falar de arte. Eu trouxe para você a questão de Rui de Souza, trouxe a questão de Grande Otelo, que se destacou, certo? E também falamos também que antes da ditadura militar, até uma catadora de lixo, hoje é considerada uma das maiores escritoras do Brasil. Amigo, você que hoje dessa juventude, que trabalha agora a luta que nós conhecíamos desde muito antes, desde Zumbi dos Palmares, hoje vocês usam a poesia, a arte do hip hop para poder expressar a luta de vocês. Como é que você trabalha mesmo essa questão, meu amigo? Rapaz, a gente tem um trabalho voltado mesmo a sensibilizar as pessoas do quanto que é importante a gente mudar a sociedade, enquanto jovem, enquanto modo de periferia, enquanto militante de movimento negro. O pessoal tem uma ideia equivocada de que você se dizer que é de organização de movimento social em comunidade, você está sendo atrasado. Isso aí é um equívoco, porque você ser arruaceiro, como eu me digo que sou arruaceiro, sou produtor cultural, sou músico há 30 anos, e tenho um trabalho consolidado na área da música, nas escolas. Eu desafio a Igor Canário, desafio o Léo Santana, desafio qualquer artista da moda aí a travar os trabalhos que nós travamos em ambientes como presídio, juizado de menores, universidades, escolas públicas e particulares. Minha arte transita nesses ambientes daí, ó. Entende? Essa arte do hip hop transita nesses ambientes daí. E a arte desses caras aí, nesses ambientes não transita. Eu estava na faculdade Cairu, né, com a turma de pedagogia, estavam terminando o curso, eles aí, a gente estava conversando sobre a questão da música, a comunicação e a música na Bahia, e aí falando, eles, não, mas temos muito comunicador bom na Bahia e tal. Aí eu falei, temos sim, aí dei os exemplos dos que não prestam, né, esse programa de meio-dia aí e tal. E aí, como a música daqui poderia mudar, como esses programas acabam influenciando, né, na narrativa das músicas, né, na qualidade das músicas, né, dos pagodes baianos, das músicas dos funks e tal, como essa narrativa de violência, ela acaba estimulando, né, toda arte é digna, certo? Mas quando você pega a morte da juventude negra, você pega a violência, e você pega e passa a naturalizar isso, você também constrói também um lastro também, né? Um lastro imaginário de que para aquela juventude o que está na moda é aquilo ali é do momento ali. Poxa, eu quero ser real, vou falar sobre a vida real. E a vida real é ter as narrativas botar na música as narrativas que Bocão conta, a narrativa que o tal do Juca canta, entendeu? E essa narrativa é uma narrativa que criminaliza a nossa juventude, criminaliza nossos bairros, e a gente acaba reproduzindo isso nos funks, entendeu? Nos pagodes, de maneira irresponsável. E o rap vem se contrapondo a isso. Por isso que ele não tem espaço que devia ter, não tem, as rádios não querem conta com isso, né? Lembro que meu grupo de rap, em 2000, né, 2001, nós gravamos uma coletânea, uma música no Valor da Terra, 2001, chamada Corrigindo a História. E do dono da rádio, né, na época, ele disse, ele é diretor dessa coletânea, ele disse, você do hip hop vão gravar essa música aí, Corrigindo a História, na coletânea Valor da Terra, mas nenhuma rádio vai tocar a música de vocês. Vocês estão fazendo uma coisa que é um desserviço para a arte de vocês, porque nenhuma rádio como a minha vai tocar a música de vocês. Entende? E ainda assim nós gravamos essa música, nesse disco, certo? Uma música de 9 minutos, sabe? Totalmente não comercial,
Entende? Mas nós afrontamos ele e gravamos essa música. Nesse mesmo ano, nós já estávamos com um projeto chamado Corrigindo a História. Né? Palestrar, falar sobre a história do negro no Brasil, nas escolas e tal, nas escolas do município. E nas escolas que nós somos ousados, nós já estávamos no Dique Tororó, na escola municipal no Dique Tororó, em alguns bairros de Salvador, fazendo no Cabula, entendeu? Nova de Amaralina, Itapuã, São Cristóvão, falando sobre isso. Resultado, falamos que nós gravamos essa música para os alunos das escolas municipais e botávamos o nome do telefone da rádio dele. Ó, liga para essa rádio aqui, gente, pede a música. Deixava no quadro lá. Era programa de arrocha, programa de reggae, programa de axé, programa de pagode, a galera ligando e pedindo a nossa música para tocar. Ocasionou de quê? Ocasionou o quê? Essa música aí, não comercial, que ele disse que era contraproducente, essa música nos deu 2 programas de rádio, um na Rádio PSFM, outro na Rádio Linha Verde FM, de Pepe. Ô Jorge Mavilha, tem esse tema aí. Como é o processo? Tendo esse tema aí, Jorge, vamos mundializar essa questão dessa música, que eu queria saber de você, que o milionário negro, vocês vão me lembrar depois, está preso, de repente ele começou a produzir Beyoncé, esses artistas, essa linha que hoje Anitta faz parte, de repente é uma linha quase nessa música, nesse ritmo dele, né? Então, Jorge, você que é uma pessoa estudada, eu não vou lembrar o nome, você se lembra aquele americano que de repente produzia várias artistas, depois está preso porque estava usando as drogas para seduzir as mulheres, coisa que ele tornou essa música, esse ritmo, que hoje, graças a Deus, nós temos brasileiros que ganham muito dinheiro com isso, cito aqui Anitta e coisa, então, será que o negro, Jorge, um cara milionário. Eu não entendi bem porque aquele cara fez isso, não sei se muito. Você vai até passar para entender. Esse rapaz que está preso lá nos Estados Unidos, vai ter cadeira, vai ter ser solto, mas não sei o quê. Você vê que o cara investiu dinheiro mundialmente sobre esse tema, esse tipo de música, certo? Para poder as pessoas tentar desqualificar, quem sabe, a nossa musicalidade, certo? Jorge, fala sobre isso. Você lembra? Mas não precisa ir muito longe, não. Eu também me foge o nome agora e a rede social está aqui, o Google está aí, se puder, olha aí e veja. Eu queria pegar o seguinte, eu concordando plenamente com o que o Jorge traz, que é os melhores momentos da marcha Zumbi, Dandara, da Conem. Os melhores momentos foi quando tinha lá o grupo de hip hop. Ele, Duende, as meninas, junto com aquele pessoal da Baixa Fria, RBF. Rapaz, era um negócio fantástico. Era um negócio fantástico. Foram vários anos, mas outros interesses de da coordenadora nossa irmã fez com que viabilizasse tudo que era de importante para a família e desprezasse os outros. Aí nesse desprezo foi Pagolada, Piquenho, né? Que também era muito importante, que era um samba de consciência, falava e reverberava cultura em expressões revolucionárias, eles, a RBF e muitos outros. Os pecados que nós, de movimento negro, cometemos e que não nos damos conta. Mas eu quero dizer também que antes desse rapaz que você falou, e hoje deve saber, que existia um cara chamado Abu Jamal, um poeta dábil. O Múmia. Múmia Abu Jamal, que era um cara que era um poeta dábil, ele mundializou. Na verdade, quem mundializou o hip hop depois de África e dos Estados Unidos, do gueto, foi esse cara. E esse cara, eu não sei nem se ele já foi Não. enforcado, acho que Não. solto também não está. Não. Nós fizemos movimento mundial pela liberdade de Abu Jamal. Free Múmia é um movimento. Né? Pois é. Então, nós temos... Comunicador, radialista. Radialista, era isso aqui. Eles trabalhavam com isso. Lá já era web, não era rádio comercial. E isso cresceu de uma forma, porque quanto mais o sistema batia, o processo do hip hop crescia. E com todas as suas fontes. E a coisa mais tática, porque todo mundo costuma falar de estratégia, eu gosto. Todo mundo costuma falar de estratégia, mas eu acredito na tática. Você não aplica uma estratégia em nenhum lugar se você não pensar a tática antes. Qual é a tática? Estratégia pode ser milhões, mas a tática, os caras usaram tática.
Os caras chamavam o sistema para cima dele, para dar pau nele, e aí as coisas fluíam. E esse Abdul-Jamal foi o cara que disse, olha, o hip hop não é só música. Aí começou, né, a dizer o que era o hip hop, que o hip hop era movimento, era tudo que eles dizem, que o PC diz, que aquele jornal, a Folha, como é o nome da Folha? Folha Popular. Folha Popular de vocês aqui dizia, isso, pô, essas coisas têm que ser rememoradas, tem que ser revigorada, revitalizada, e é como eu estava dizendo para você, tem que virar projeto de lei para o recurso estar carimbado Perfeito. na Câmara o ano todo. Então você é senador nesse país, nem que seja na ancestralidade, porque a gente vai continuar dizendo isso em tudo quanto for canto. A gente não vai legislar, mas vai fazer chegar no ouvido de alguns legisladores e de algumas legisladoras. E uma outra sugestão que eu quero dar aqui, quando a gente tiver que dar nome aos bois, vamos dar nome às vacas também. E tem muita vaca governando esse país. Gente, eu estou aqui com o Yuri e hoje, certo, líder Tá certo? do Fúria Consciente, um dos movimentos musicais dessa cidade. Eu que passei 10 anos fora de Lauro de Freitas, voltei em 96, certo? E de repente esse movimento estava forte, certo? O grupo continua forte aí. E eu quero aproveitar. Deixa eu interromper, porque você costuma fazer muito isso. Eram os 5 elementos do hip hop, né? Que o Mumi Abdul-Jamal dizia. E os caras pensaram que era música, e começou a aparecer as outras vertentes, aí os caras cresceram, são milionários. São os homens que mais têm dinheiro hoje nos Estados Unidos, são os produtores de hip hop. Então ele vai falar sobre a corrida, a cor da cidade, mas antes eu quero falar com o Irundi, a caminhada, a corrida. Eu quero falar com o Irundi, que de repente o irmão dele é um dos linhas de frente desse movimento. Ricardo E Andrade. quando eu voltei em 97, 99, 96, depois de 10 anos, certo? Vi esse movimento crescendo e de repente até hoje tem uma mágoa em cada lado que eu tentei fazer parte, eu achei que eu era coroa, era velho. Depois veio ver aquele coroa, foi um dos grandes nomes desse movimento de vocês. Qual é o nome dele? Ricardo Andrade. O coroa, Newton. Seu Nilton. Antes de seu Nilton vir de São Paulo, eu fui fazer parte da frente da coisa. Ele inventou você? Fui inventor. E aí, com a palavra Ele vai ter que se Você- explicar melhor. Você era, porque você era policêmico, né? Você se metiu com tudo. Diga aí, Yuri, fala aí sobre isso. Olha, eu vou lhe pedir só um pouquinho para eu voltar, porque quando eu concluir a Dá espada às pessoas. Vamos lá e voltando. Então, assim, nós tivemos aquele início complicado e passamos um bom período, né, nessa disputa, até o dia que a prefeita Débora Regis sentou com a liderança do movimento sindical e entendeu que a gente não era um partido, um sindicato do PT, que ali não havia questão política, eleitoral, partidária envolvida, havia uma luta de classe. No momento que ela sentou com a gente, conversou e entendeu isso, porque infelizmente, ao redor de quem governa, existem os chamados conselheiros, né? Que às vezes não são conselheiros de nada, são conselheiros do mal, né? Termina levando o líder para um olhar, um entendimento que não é a realidade do processo. São aquecelheiros. São aqui, aqui, você está Aqueceleiros. Olha, vamos bater o primeiro 1 milhão de audiência desse programa aqui hoje. Então, sentamos, e aí, Tom Zé, para poder responder aquela pergunta inicial de como é que está o processo agora, né, inclusive em relação às demissões recentes, no momento que a prefeita sentou e entendeu qual era a dinâmica, a relação mudou. E o problema direcionado com a educação começou a ter um outro olhar e um outro trato. Está às mil maravilhas? Não, ainda não está. E aí, fazendo uma ressalva, todo governante herda problemas, como também benesses, né, da gestão passada, mas havia e há muitos problemas na educação, e que essa gestão, a próxima gestão, vai amenizar aqui e ali, mas não vai resolver de todo, porque há um dinamismo muito grande nesse processo de educação, que a sociedade muda, o conhecimento se aprimora, né? E você vai, no fazer, aperfeiçoando as coisas. Então, ninguém nunca vai estar 100%. Isso a gente tem plena consciência. Mas o que foi que houve? Mudou a chave, virou a chave.
Então, hoje, eu falei a você que eu me atrasei um pouco, porque eu estava numa reunião lá na CEMED, onde está se discutindo exatamente essas questões de arrumar a rede. Você precisa arrumar a rede. O que é que há de problema? São muitos, mas o que é que nós temos assim de imediato para atacar? Você tem escolas que têm uma capacidade para 800 vagas, 800 alunos, e só está lá 130. Você tem um custo para manter aquele equipamento e você não tem um retorno desejável, porque o público que você vai atender não justifica aquele gasto que você está tendo. Então você precisa arrumar rede para aplicar melhor o recurso público. Isso vai criar desconforto. Isso é um dos problemas que eu estou trazendo aqui. Então a gente estava nessa reunião exatamente hoje discutindo isso. Sindicato, gestão, o órgão central, né? Diretores, quem faz a educação, como é que a gente, qual o caminho? Porque você vai mexer com a vida de toda a sociedade. Você vai mexer com a vida do professor, você vai mexer com a vida do aluno, você vai mexer com a sociedade do entorno, e a gente ainda tem um problema que hoje, infelizmente, está em todos os lugares do Brasil, mas aqui na Bahia e em Laura está vivendo isso de uma forma muito cruel, é o que hoje vem falando aqui da perspectiva do hip hop, né, e desse olhar que ele traz, né, da cultura, mas que sente na pele isso, que é a violência. Então a gente disputa hoje os espaços nos bairros, nos lugares, com as facções, e acontece que o menino daquela escola não pode vir praticar, porque são guetos diferentes. Tensões territoriais, né? Extensões territoriais. Aí você vai querer ajustar a sua rede para você ter uma máquina mais eficiente, com mais eficácia, que aplique o dinheiro e tenha o resultado desejado, né? Que a política pública municipal de educação alcance o seu objetivo, para você lidar de cara com esses problemas. Como ajustar isso? Então, são discussões que você não resolve numa sentada, que você não resolve numa canetada. É preciso a expertise, é preciso o conhecimento, é preciso a sensibilidade e, acima de tudo, o diálogo, que eu acho que é onde o governo, Débora Regis, através... Eu estou falando aqui da educação, que é a minha praia, e eu não estou me metendo em outras. Embora eu possa falar como nisso, que eu tenho visto algumas outras coisas, mas eu vou focar na educação. Está ouvindo, está dialogando. Então, nesse sentido, eu tenho aqui que tirar o meu chapéu para a prefeita Débora Regis, para a secretária Tamires Andrade, para o coordenador executivo Mizoca, nosso Vanilson da Luz Popular Mizoca, e para toda a equipe ali da CEMED, que está dialogando, né, com quem faz a educação, que são os professores, e que representa eles, que é o sindicato, que é classista, que vai defender a classe, mas que está preocupado principalmente também com a educação ofertada, porque é o nosso serviço enquanto profissional. Nós estamos no sindicato, mas nós somos trabalhadores, nós somos profissionais de educação. Alguns, a direção está liberada para fazer a luta sindical, mas está no dia a dia com quem está dentro da sala, quem está no chão da escola, né? Porque o problema é todo dia na porta dos sindicatos. Agora as demissões que houveram, e o que foi que houve? Houve uma antecipação, que não é coisa nova, não é coisa dessa gestão, do ano letivo. E por que acontece isso? São vários os problemas, mas houve a antecipação da creche, a educação infantil na modalidade creche. A data, se não me engano, era 21, e se antecipou, né, para o início do mês. Isso você causa um desconforto e um transtorno em várias frentes. Primeiro, porque aquela criança que estava indo para a creche e, consequentemente, seus pais com mais liberdade para ir trabalhar ou buscar a oportunidade de trabalho, vai ficar limitada porque ela agora está com a criança em casa, a criança não está mais na escola. Esse é um dos primeiros desconfortos. Um dos segundos é que a gente sabe, todo mundo sabe disso, a maioria dos nossos educandos vão para as escolas também para se alimentar, porque eles não têm em casa aquela refeição. E a escola é essa possibilidade de você ter uma refeição a mais, ou a única, muitas vezes, que essas crianças têm. O outro transtorno é a demissão, porque no momento que você encerrou o ano letivo, você não precisa daquele profissional, né? E por uma contenção de custo, por uma série de outros motivos, você vai demitir ele. Então você cria uma série
de problemas, né, para a sociedade, que é o que vai reverberar aqui na rádio, no sindicato, no bar da esquina, porque todo mundo vai falar. Quem perdeu o emprego vai falar. Quem está com a criança em casa e não pode sair porque não tem onde deixar, vai falar disso. Isso vai reverberar, né? E aí vai criar um burburinho, porque vai ter os plantonistas, opinistas de plantão, que são aquelas pessoas que não conhecem da situação de fato, mas têm uma opinião para dar. E vai dar segundo o seu olhar, segundo o seu entendimento, que muitas vezes não traduz a realidade da questão. Mas houve isso, e esse é o momento que está se discutindo das demissões. É uma prática recorrente que aconteceu em gestões passadas e está acontecendo nessa. É muito ruim, mas não é algo que você vai resolver, né, numa canetada. É preciso esse dever de casa que está se fazendo, que é o redimensionamento da rede, a reorganização da rede, para que você tenha eficácia na aplicação da política pública, na execução dela. Porque quando você não tem isso, o que é que acontece? A gente chama apagar incêndio, né? Você tem incêndio ali, aí você toma uma atitude aqui para apagar, ele vai pegar fogo daqui a pouco ali. E é isso que está acontecendo na cidade. Mas a expectativa nossa, trabalhadores, e desse diálogo que a gente vem mantendo atualmente, isso começou recente, é de setembro para cá, que a gente conseguiu sentar com a prefeita Débora Regis. Até então a gente não tinha conseguido, né? Mas sentava com propostas, com a secretária de Educação, mas a gente sabe que quem define, quem resolve, no final das contas, é o mandatário maior, que é o chefe do executivo, no caso a chefa do executivo. Então a gente tinha aqueles encaminhamentos que terminavam não acontecendo nada, mas foi a partir de setembro, numa reunião histórica, posso dizer assim, né? E que eu tive o prazer de estar lá e olhar nos olhos da prefeita Débora, que eu vi Débora com certa unidade, né? A gente ia para o Eurico Santana, antigo SESI, né? E olha, dessa época também, a gente se reunia ali para, nos espaços de lazer da quadra e tal, jogar bola, resenhar, jogar basquete, que gostava muito, uma turma aqui, Paulo Jackson, né, Bal, Gurdo, essa turma aí que você conhece. Eles se reuniam lá e Débora estava ali com a gente, Débora, Leide Regis, né? Eu namorei uma das irmãs de Debinha, que foi Tati. Enfim, então eu tive esse prazer de sentar e dizer, olha, a gente precisa resolver isso aqui, e eu tenho o maior desejo que você dê certo enquanto gestora, porque você representa a gente, né? Independente, eu não estou falando de questão política, e deixar claro aqui, viu, gente, eu sou do PT, eu sou um dirigente hoje municipal do Partido dos Trabalhadores, eu não apoiei a candidatura a prefeita de Débora Regis, até tinha dito a ela que apoiaria antes, quando ela estava ainda no PDT, mas quando ela fez o movimento por União Brasil, isso me inviabilizou de apoiar, ela sabe disso, eu disse a ela pessoalmente, então eu apoiei Rosalvo. Mas as eleições passaram, a gente tem um governo novo na cidade, e eu torço como munícipe pelo sucesso desse governo. A discussão política a gente vai fazer no momento certo, mas a gestão da cidade, eu torço sim que dê certo, e disse para ela, agora trabalhe certo, né? Ouça os trabalhadores, ouça a cidade, né? Ela tem vontade de acertar, e eu acho que ela está tomando agora o caminho para chegar lá. E um dia está chegando no final do programa, temos informações aqui, segundo nosso comunicador Mor, lá de Lau, que a prefeita hoje foi sentar, ela e o vice-prefeito com o governador, certo, Jerônimo, se acontecer Já isso. tem foto na mídia. Já tem foto na mídia? Ela, o vice Matheus, o governador Jerônimo, eu estava vindo para cá olhando essas fotos. Eu também, quando estava saindo de casa, eu vi. Como estamos no novo programa, eu queria que você faça a sua consideração final e responda as perguntas que eu te fiz e encerre sua participação. Olha, minhas considerações finais é um pedido. Que você reedite esse convite, a gente volte aqui com mais tempo, porque eu não comecei a falar. Na próxima semana, os dois estão convidados. A gente precisa retomar. Faz a nossa diretora ali. Viu, diretora, minha ex-cunhada, vou fazer aqui a carteirada de parentesco. Reedite aí esse convite, viu? Com esse mesmo time aqui, porque tem muita coisa a discutir, né? Precisamos fazer um segundo momento. Então, agradecer o convite. Por Fidel. Dizer que Hoje, sim, pô.
o cara que ele serviu foi o G5. Foi um momento de muita satisfação de estar aqui, companheiros históricos, amigos pessoais, vocês três, Cris ali no comando aqui nesse momento. E o que a gente precisa é isso, dizer para a cidade que nós somos daqui, né? Eu não nasci aqui, mas eu escolhi vir morar aqui, estou aqui há mais de 20 anos, há mais de 30 anos já. Então, eu me sinto totalmente lauro-freitense. Vou até sugerir aos vereadores amigos que tem, que me dê o título de cidadão lauro-freitense. E a cor da cidade completou esse ano 20 anos, né? A cor da cidade completou 19 anos. 19 anos, e que eu cheguei aqui, você edição. me boicotaram, disse que eu era mais velho, para fazer parte, me conte tudo como foi a caminhada, como foi tudo, a caminhada aconteceu agora no último dia 13, e lembrando que a gente, todo o novembro a gente labuta, e não começa, a caminhada para a gente não começa no mês de novembro, ela começa no mês de agosto, né? Mobiliza a entidade cultural da cidade. Eu fiquei sabendo, o povo quer saber, que você bateu na mesa, entendeu? E houve atividade, houve convidado, a câmera muito bonita, até participei, a prefeita estava lá, eu também. Me conte tudo, não esconda nada. Isso, isso aí é o que acontece, na medida em que a gente vai avançando no processo, chega agosto, setembro, outubro, beleza. Novembro, houve uma reunião com o conselho, né, o CMP, Conselho de Política de Igualdade Racial, onde se disseram que estavam com problema com o contrato. E aí, né, devido à pressão dos conselheiros que estavam presentes lá, né, foi entendido que é importante fazer a caminhada, né, e foi questionado, se é patente comunil, tem que dizer logo. Porque contra os inimigos, a gente se organiza e usa a arma que a gente pode usar. Entende? Se a questão é constrangimento público, vamos chegar a esses gestores e gestoras aí a sofrer esse constrangimento público. Entende? Na boa. E a gente faz movimento negro na cidade aqui, né? Eu faço há pelo menos 30 anos, né? Meu grupo de rap tem 27 anos aqui. E a câmera nunca foi algo voltado a remunerar, a pagar, a endinheirar pessoas que participam. Mas é importante, se a cidade é a 7ª economia do município, né? Se a cidade arrecada em média 7 bilhões de reais por ano, né? É importante que as atividades aconteçam e se remunere esses artistas que participam das atividades culturais. E essas atividades culturais, nos bairros, não é só em Tinga não, é em Portão, é a Vida Nova, é em Areia Branca, entende? É em Lauro Centro e aí também em Tinga, né? E aí a caminhada da cidade ela acontece, e é importante que os grupos culturais apareçam, sejam remunerados por isso, e foi aquilo que vocês viram, né? Todo mundo viu, pô, bacana, vocês conseguiram mobilizar mais gente do que nos outros anos seguintes. O seguinte, é que a gestão passada, a gestão muito filho da puta, desculpa a expressão aí, no sentido de sacanear a gente, boicotar a gente, fragilizar a gente, né, enquanto movimento negro, né? Mas assim, ó, se a pandemia não matou a gente, não é o boicote, não é o desprezo que vai matar a gente, que vai enfraquecer a gente. Estamos ficando mais fortes, estamos cuidando do corpo, evitando comer porcaria, evitando beber Coca-Cola, entende? Se alimentando direitinho, para ficar saudável, sensibilizar o menino que está preso na cadeia, sensibilizar o menino que está na escola pública, sensibilizar o menino que está na faculdade, a se somar à luta, para poder a gente começar a ganhar musculatura, para poder botar dentro de qualquer gestor, gestora, que queira boicotar a cultura aqui em Lauro de Freitas, entende? Boicotar as manifestações culturais que acontecem no bairro de Tinga, né? Então, a perspectiva da caminhada da cidade veio com esse propósito. Ter reivindicação sim, entendeu? E aí, lembrando que partiu muito da Secult, né? Esse boicote aí, né? O então gestor da Secretaria de Cultura e Juventude não foi uma vez na reunião do conselho, né? Sempre mandou assessor para poder representar ele e para dar uma negativa. Não pode, não tem. Como se gestão é feita assim, dizendo que não tenha. E por segmentos evangélicos tem tudo. Tem até orçamento milionário para fazer festival aí, como vai haver aí, ó. Tem um orçamento aí que nós sabemos o valor aí, do segmento evangélico aí, de R$1.230.000. Entende? Para um evento evangélico. Emenda parlamentar e não sei o que, deputado aqui, mas não interessa. Nós também, que fazemos cultura aqui, queremos direito também a essa fatia do bolo. Para fazer o quê? Para fazer cultura. Para quê? Para salvar vidas. Para quê? Para dar menos trabalho para a polícia. Para quê? Para poder a gente entender que, assim como a Fundação Getúlio Vargas disse o seguinte, a cada R$1 gasto na sociedade com cultura,
o retorno que vem é de R$6 a cada R$1. O que é que significa isso? Esse estudo aí significa que se você investe 60 mil reais, o retorno é de 600 mil. Se você investe 6 milhões, o retorno é de 60 milhões. Entende? Então a cultura, ela tem que fazer com que a sociedade se desenvolva, evolua e dê dignidade para quem faz cultura, para quem faz poesia, para quem faz música, para quem gosta de samba reggae, entende? Para quem gosta de música, pagodão, para quem gosta de paredão, entende? Então a perspectiva da caminhada pela cidade é simplesmente reivindicar dignidade para quem faz cultura, né, e conscientizar as pessoas da importância de se organizar para poder, né, integrar o Conselho de Política de Igualdade Racial, integrar o Conselho de Cultura, que está aí fragilizado aí, devido às inúmeras sabotagens, né, a nível de gestões aí passadas aí, né, que sempre tanto perguntaram, poxa, você no hip hop, vocês falam muito, mas não integram no Conselho. A gente não integra o Conselho porque a gente quer ter o mesmo poder de ordem que a bancada evangélica tem no Conselho de Cultura. O que é que organiza? Adianta você ter um conselho de cultura, onde a bancada evangélica diz, ó, esse evento aí tem que fazer em cima do conselho, e o conselho não toma nem conhecimento, a coisa aprova e acontece. A gente não é contra aqui a Marcha para Jesus, a Dia da Família, nós não somos contra nada disso aí não. Entendeu? O que a gente é contra, entendeu? É você querer fragilizar, sabotar, invisibilizar segmentos históricos na cidade, como a Posse PCE, como a Caminhada Cor da Cidade, como a Lavagem do Caranguejo, entende? Como as festas populares de Vida Nova, de Portão, de Areia Branca, de Lauro Centro. Isso não pode acontecer, entendeu? Então é importante que a gente se organize enquanto fazedores de cultura, enquanto arruaceiros, Lauro de Freitas, para poder gerar uma musculatura e botar dedo na cara de qualquer gestor ou gestora que queira sabotar o fazer cultura em Lauro de Freitas. Perfeito. No nosso tempo era malandro. No nosso tempo, Jorge, era malandro. Agora é fazedor de arruaceiro. Para finalizar, Jorge, eu queria que você falasse fazedor de cultura, sobre esse americano e sinalizasse dessa consideração. Nós falasse também, fizesse uma oração em Urubá, que ela vai ler um livro, vai ler um versículo bíblico, e aí, sua consideração final. Bom, as minhas considerações finais começam saudando essas falas de Irundi, no contexto de que é preciso voltarmos esse grupo aqui. Eu não poderia garantir isso, mas como eu sou um homem do Oxóssi, e também na minha cabeça reina os poderes do Okun, não vou fugir à luta. Eu tinha dito a nossa nobre supervisora de tudo aqui dessa rádio, mando um abraço para Carluxo, para os filhos que ajudam a administrar, e tinha dito que era a minha despedida da cooperação com o Tom Zé, porque a gente costuma se desentender muito nessa coisa de planejar o programa, fazer um negócio organizado, para que a rádio tenha resultado. E o resultado de um negócio desse aqui é a audiência, porque não adianta a gente estar fazendo tudo isso aqui e não chegar em lugar nenhum. É para chegar. Isso. E a gente sabe como fazer chegar. A partir do momento que a irmã ali bote online ou gravado, e a gente dissemina no nosso meio, nas nossas redes sociais, e a coisa vai. Então, nesse sentido, vou retardar o rompimento da participação nos programas de Tom Zé, se assim ele entender e quiser, e atender o chamado que você, principalmente, acabou de fazer para outros programas, a gente está junto, fazendo esse bate-papo. Independente da nossa proposta de programa, que será 2 programas semanais, um na terça e um na sexta, que a gente ainda vai sentar com a nossa coordenadora para planejar direitinho, que vai ser um programa com entrevista, com música, tanto música mecânica quanto música ao vivo. Pretendemos também fazer blocos de anunciantes, que a gente precisa gerar recursos tanto para manter a internet, que às vezes aqui não vai para o ar também, por conta que a internet está fraca, etc. e tal, para gerar recursos, tanto para que a gente possa ter acesso a esse recurso, como também ajudar esse estabelecimento. Porque eu tenho certeza que a família Carluxo não fez isso aqui para brincadeira. E se a gente precisa de lugares como esse, para falar e para escoar o que a gente pensa, temos que ajudar a manter esse lugar. Independente de apenas pensar em apenas nos nutrir com isso. Em relação ao americano, é CIA. Já mandei aí para você. É a ameaça que nós, a cada dia, nos constituímos, como falamos dessa forma, em lugares que só como esse pode falar.
Eu não sei qual é a rádio comercial hoje que abre a possibilidade de se falar essas coisas que falou aqui. De até usar um palavrão, mas nessas rádios webs, que são coisas nossas, e é por isso que lá nos Estados Unidos, há 30, 40 anos atrás, tanto o Abu Jamal quanto esse produtor musical que você quis se referir, estão sendo ameaçados, porque eles fazem um trabalho, logicamente que enriquecendo, mas fazem um trabalho de levar o que é bom, o que precisa ser feito. Aí, para estereotipar pessoas como essa é simples. É só dizer que o cara tem vínculo com tráfico de drogas, é só dizer que o cara... Tráfico de pessoas. tráfico de pessoas, prostituição, a prática na norte-americanidade... O script, né? O script já existe já. Bota os caras em altas emoções. Até os filmes, quando você vê todo filme de negro, o negro está sempre liderando a prostituição e a droga. O cara não está nunca num processo educativo. Ninguém bota um filme com Steve Biko, com a constância que bota. Não, você vê o filme, tá chamando a atenção, a gente assiste o filme Kim Berro d'Água, a gente lê o livro de Jorge Amado, Kim Berro d'Água, todo o imaginário da literatura do filme ali, toda a escrita ali, você imagina as pessoas pretas só com apelidos. E as pessoas brancas têm nome e sobrenome na escrita do livro. Aí você vai ver o filme, assistir o filme, e aquilo fica na cara, é imagético, ó, na cara. Até o bebum mesmo, até o cachaceiro, o bebum, Quincas Berro d'Água. Sabe? Ele não tem um apelidozinho, Zezinho, Toninho. Não, é Quincas Berro d'Água. Entende o personagem Quincas Berro d'Água? Mas as pessoas negras que cercam ele, os pretos, só tem um nome, só tem um apelido. Entende? Isso também é uma forma também de você mostrar o racismo. Sabe? É criminalização, estereotipar. Você mostrar o racismo e assim, ó, essas pessoas aí, fulano, olha como está escrito, olha como está escrito, olha como está escrito, Jorginho, pé no chão, sempre maltrapilho, você imagina como Jorginho. É ficha técnica. Você entende? Você imagina, pô, Jorginho, aí o filme vai retratar Jorginho, um menino meu, canela cinzenta, pé no chão, porque a história do livro já retratou personagens pretos com esse imagético. Criou no imaginário. Você criou o imaginário já de que essas pessoas é assim. E o Quinca, do cachaceiro e tal, era um cara bem vestido, que tinha acesso a tudo, só se preocupava em tomar cachaça e dar rolé pelo centro histórico, sabe? Mas era articulado. Entende? Quer dizer, mostra que o personagem ali, e o que cerca o personagem, só não eram homens pretos que só tinham um nome, só tem um nome. Não era alguém focado na resistência. É isso, então a gente observa isso com critério e diz assim, pô, a ideia é reproduzir isso de outra forma, a ideia é dizer isso aqui eu não posso ter como referência, isso aqui é contraproducente para a nossa comunidade. Então vamos procurar outras referências, né? Fazer uma então, nas considerações finais de verdade, é dizer que estamos à disposição e também eu havia combinado com Cristina para a gente sentar um momento ainda antes de janeiro, para a gente fazer o planejamento de como a gente vai desenvolver o programa e entregar para a avaliação dela, a avaliação de Carluxo, e a gente fazer um negócio legal. Porque isso aqui é para isso. Né? E uma coisa importante destacar no que você falou, a matematização que você fez de R$1 por 6. Esse 6 por 1 vale a pena. Fundação Getúlio Vargas. Esse 6 por 1 é bom. Fundação Getúlio Vargas. Não tem 6 por 1 melhor do que esse. A Fundação Getúlio Vargas. E aí, esse negócio aí devemos apelidar de a matemática da desgenocidação estatal. É preciso que algum legislador trabalhe isso enquanto projeto de lei, para que isso vire lei. Getúlio Vargas publicou isso, a Fundação isso vire lei. Darcy Ribeiro com certeza investiria nisso. Darcy Ribeiro com certeza investiria nisso. Então, até os próximos programas e até o nosso programa. Até a próxima. Pode azuelar. Me permita, nosso amigo, companheiro, ex-secretário, ex-vereador, sempre ativista e presidente do PSB, Manuel Carlos dos Santos, nosso Carluxo. Você e toda a família, meu irmão. Carluxo foi meu primeiro presidente. Aliás, o primeiro partido que eu me filiei na vida, partido político, foi o PSB e foi pelas mãos de Carluxo. Então, muita gratidão, viu, Carluxo? E hoje eu saí do PSB, não ia para nenhum partido nenhum mais.
Estou no PT porque Lula Maciel, atual presidente, me convidou em 2018. Eu venho para aqui e é por conta de Lula, que é outra figura que eu gosto muito, eu estou no PT. Mas o meu partido, de fato, é a educação. É somente dizer que parabenizar por vocês e está confirmado. Fazemos o último programa de 2025, depois de Natal. Então, organize aí, viu? Isso. Depois de Natal, certo? Jorge Maville vai fazer o seu último programa aqui. Quero só antes agradecer, dizer da tristeza. Um programa junto. Junto. Mas a gente vai estar sempre. E dizer que, gente, então, esse é o último programa, penúltimo programa iniciado em 2025. Do ano, né? O penúltimo programa. Próximo programa vamos ter ele de volta aqui, certo? E agradecer mais uma vez, certo? E só que antes eu queria apenas que Cristina me lesse aí um versículo bíblico, que depois Jorge vai fazer uma saudação em Urubá para a gente terminar o programa. Eu queria fazer uma fala antes, que seria na minha consideração final, eu esqueci. Dizer, viu Carluxo, viu Cleito, viu Cristina, viu toda a audiência que conseguimos ter nesses poucos dias, acho que um mês vai completar, de que eu seria um cuspidor no prato que comeu se eu não continuasse a avaliar a possibilidade de continuar ajudando o Tom Zé, porque quem me reconectou com o Carluxo, com esse ambiente comunicacional, foi Tom Zé. Eu estava fazendo outras coisas em outros lugares. E aí Carluxo até me perguntou, você está na prefeitura de Camaçari? Eu disse, não. Eu estou lá para o Camaçari, como estou em outros municípios, fazendo as assessorias e consultorias que sempre faço para entidades sociais, principalmente de movimento negro e terreiro de Candomblé. Ele, não, ajude o Tom Zé, fica aí no programa, depois vamos conversar para você ficar efetivo na rádio e tal, programa seu. Tom Zé conversou com ele conversou comigo aqui, nós estávamos. É verdade, Cristina? Sim. É verdade, Tom Zé? Então é por isso que vai ter esse programa, que eu estou, inclusive, parceirizando com o Ioge e com quantos mais quiserem, porque a gente quer fazer uma bancada Isso. para estar conversando sobre essas coisas do dia a dia, tanto de Lauro de Freitas como do mundo. Porque isso aqui joga para o mundo. E aqui piorou. Muito obrigado. Com a palavra, Cristina Antunes. Bom, eu vou ler no Salmo 30. Eu te exaltarei, ó Senhor, porque tu me livraste e não me permitiste que os meus inimigos se regozijassem contra mim. Senhor, meu Deus, clamei a ti por socorro, e tu me saraste. Senhor, da cova fizeste subir a minha alma. Preservaste-me a vida, para que não descesse à sepultura. Primeiro dia você que é evangélico, me explica aí esse entendimento desse texto. Não, Ser evangélico, você quer inclusive, é mais forte que ser crente. Crente, você crê em qualquer coisa. Agora, ser evangélico é crer no evangelho. E o evangelho não são apenas os 4 livros da Bíblia, não. O evangelho é uma pessoa. Aquele homem que nós conhecemos pelo nome de Jesus, o Cristo lá de Nazaré. Eu creio nele. Então, nesse sentido, eu sou evangélico. Agora, eu frequento algum culto religioso? Não. Eu tenho alguma prática religiosa relacionada a algum culto? Não. Eu tenho fé em Jesus Cristo e a minha prática é ser como ele foi. Do jeito que ele andou aqui, como está registrado, e tratou as pessoas, que Jesus não tinha religião, não tinha seita preferida, né? Ele conversava com todos e recebia todos, independente da lei judaica, o que ela dizia, né? Muitas vezes, inclusive ele foi condenado por isso, né? Os religiosos daquela época diziam assim, esse cara não tem nada de Deus, ele não se parece nada com Deus, ele nega tudo que está aqui, né? Que a gente conhece. Ele é amigo de prostituta, ele é beberrão de vinho, né? Jesus era um revolucionário na sua época, então é dele que eu creio, mas ele amou, independente de quem fosse e como estivesse. Então, ser cristão, ser evangélico, para mim é ser como Jesus foi. Então, nesse sentido aí, está aprovado. Jorge Maville. Bom, na verdade, eu vou me redimir à condição de não fazer a oração em Urubá, porque eu, como de candomblé, e não vejo candomblé como religião, eu vejo candomblé como centro de formação ancestrálica
e sagradicizada, orientada pela Bíblia nossa, que chama-se Rumbê. Então, não devo fazer, porque não pedi autorização no meu bar para fazer esse tipo de fala. Mas eu vou aqui deixar uma frase de um cara e encerrar com as palavras do meu orixá do dia de hoje. Esse cara, nós do grupo Eterna UFBA, fizemos com que fosse retirado o nome de Ademar de Barros, para aquela avenida lá de Ondina, porque Ademar de Barros foi um escravocrata, um quase dono de Salvador na época que começava no Farol da Barra e acabava aqui em Sauípe, né? Como é que se chama? Porto de quê? Castelo lá? De Dávila. De Dávila. Castelo. Então, esse homem deixou uma frase que eu mais gostei. Em todas as aulas magnas que ele deu na UFBA, eu fui em 4 e ele deu 8. E ele sempre denunciou que ele foi doutor em várias universidades pelo mundo, mas nunca foi admitido enquanto professor efetivo na UFBA. Esse cara disse, dentre as suas frases, uma que eu eternizei na minha mente, sempre gosto de expressar. Ele diz: o fato de eu ser negro e a exclusão correspondente acabam por me conduzir à condição de permanente vigília. O que arô, arolê, Axé. o que odeia. Axé. Esse cara foi Milton Santos, maior geógrafo do Professor Milton Santos. Então, gente, depois do Natal, de volta essa equipe, faremos o último programa. Tchau, tchau, um abraço forte. Iniciar sempre o quê? Presente!